Eu quero falar hoje com você sobre o Deus que cancela funerais. O Deus que cancela funerais. Lucas capítulo 7, verso 11 diz: em dia subsequente dirigia-se Jesus a uma cidade chamada Naim, e iam com ele os seus discípulos e numerosa multidão. Como se aproximasse da porta da cidade, eis que saía o enterro do filho único de uma viúva, e grande multidão da cidade ia com ela. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e lhe disse: não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziam, disse: jovem, eu te mando, levanta-te. Sentou-se o que estivera morto, e passou a falar. E Jesus o restituiu à sua mãe. Todos ficaram possuídos de temor e glorificavam a Deus, dizendo: grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Essa notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judeia e por toda a vizinhança. Até aqui. Deixa a sua Bíblia aberta. Eu já recebi convite para algumas festas, e eu fiquei ansioso para estar nessas festas, e por alguma razão a festa foi cancelada. A pessoa me mandou um WhatsApp, meses antes, save the date. Eu marquei na minha agenda. Eu falei: bom, vai ter festa, vai ter comida, vai ser bom. Mas 1-2 semanas antes a pessoa, não vai ter mais. Aconteceu um imprevisto, aquilo que a gente estava organizando acabou não dando certo e a festa foi cancelada. Eu já vi inaugurações serem canceladas. Aconteceu problemas, dificuldade, não deu tempo para ficar pronto, a reforma atrasou. O empreiteiro não entregou a casa, o comércio, a reforma na hora. A inauguração foi cancelada. Eu já vi casamento ser cancelado. Você já viu ou não? Eu, como pastor, muitas vezes já recebi noivos, mais noivo, antes de casar, assim, falando: eu não quero mais, pastor, o que eu faço? Já vi casamentos serem cancelados, mas eu nunca vi um velório ser cancelado. O velório é o seguinte: morreu, marcou, acabou. Você pode estar certo, vai acontecer. Um velório jamais é cancelado, porque um funeral, você sabe, é o último estágio da vida. O funeral é aquele momento em que a gente diz: acabou. E sabe quantas áreas da nossa vida que a gente pensa: poxa, eu tentei, eu fiz o possível, eu acreditei, eu busquei ajuda, eu chamei o SAMU, eu busquei ajuda em pessoas, em especialistas, eu peguei um desfibrilador, eu fiz respiração boca a boca. Pense, às vezes, muitas na sua vida profissional, na sua empresa, nos seus negócios, na sua vida financeira. Quantas áreas da nossa vida a gente tentou levantar, tentou ressuscitar, a gente acreditou que uma hora ou outra ia dar certo, mas não deu. A solução e única foi sepultar. A gente pegar aquela área da vida e dizer: cara, eu vou ter que aprender a viver sem isso. E a gente pega os nossos sonhos, e a gente pega coisas que nasceram dentro de nós, mas que por um acidente da vida se perdeu. Quantos casamentos foram sepultados, quantos sonhos foram sepultados, quantos projetos foram sepultados,
Mas é impressionante como Deus tem a capacidade de desmarcar um funeral. Como Deus tem a capacidade de cancelar um evento de morte e transformá-lo num evento de vida. Eu acredito, profetizo e declaro que coisas que estavam mortas na sua vida, situações onde você já estava tida como, não, isso é certo, infelizmente não deu. Deus é poderoso para trazer vida nessa área que morreu. Tem algumas coisas nesse texto que a gente precisa entender para saber a gravidade dele. Primeiro é que esse não é um funeral qualquer. Esse é um funeral que está sendo conduzido por uma viúva. Se olhar o texto, verso de número 12, diz que quem está à frente desse funeral, segurando o caixão, é uma viúva. E isso traz uma mensagem muito importante, que se trata de alguém que está acostumada já a lidar com perdas, de uma pessoa que tem um histórico de perdas, de uma pessoa que, eu não sei há quanto tempo, mas já teve que enterrar o seu marido. E sabe, gente, uma coisa é nós vivermos um problema pontual na nossa vida. Outra coisa é quando esse problema persiste. Outra coisa é quando nós somos assombrados mais uma vez pela mesma dificuldade. Nesse caso, do luto. Uma coisa é você quebrar uma vez, se reerguer e dizer, não, agora vai. Outra coisa é você quebrar uma vez e quebrar de novo. Uma coisa é você ter um namoro adolescente, como praticamente todos nós aqui tivemos, e daí a moça, por alguma razão, vai lá e larga de você. E você segue em frente. Outra coisa é alguém larga de você, depois larga de novo, depois larga de novo. E essa sucessão de perdas, de dificuldades, vão querendo imprimir na gente um rótulo de derrotado. Um rótulo de que a sua vida é isso mesmo. Você nunca vai dar certo. Tudo que você ama, você perde. As coisas nunca vão acontecer para você. Muitas vezes é uma área que nós lutamos, um vício que nós lutamos, um hábito que nós lutamos contra, que está nos prejudicando. Você tentou uma vez. Muitas vezes, eu trabalhei anos numa casa de recuperação, e às vezes a gente é buscado ajuda aqui na igreja, a gente interna pessoas. Quantas pessoas eu fui internar na casa de recuperação e perguntei, você já foi internado alguma vez? E a pessoa disse, 35 vezes. Uma coisa é a pessoa ter ido e dizer, não, eu fui internado uma vez. Outra coisa é quando isso se repete, vai se tornando comum, vai se tornando banal, e a gente acaba aceitando essas dificuldades. Chega uma hora você começa a acreditar, eu nasci para perder. Essa mulher que havia perdido o marido, agora está mais uma vez diante do luto, diante de uma perda. Segunda coisa que a gente precisa entender é que agora ela tem a maior de todas as perdas. Não é uma perda comum, não é uma perda qualquer. A gente não sabe, de repente o marido dela já era velho, mas chega uma hora, é comum. As pessoas morrem, faz parte da vida. Salomão diz que é tempo de nascer e tempo de morrer. As coisas acontecem, mas não, agora ela perde um filho. E não está na ordem natural da vida enterrar um filho. Está na ordem natural da vida os filhos enterrarem seus pais.
Mas agora essa mulher, que já tinha perdido o marido, que já tinha sofrido um golpe da vida, precisa enterrar o seu filho. Sabe, quando Deus quis mostrar o tamanho do seu amor por nós, o que é que ele fez? Ele demonstrou com o seu filho morto na cruz do Calvário. Porque a maior demonstração de dor, de perda, de amor, é um pai perder o seu filho. Quando um filho vai, é uma perda irreparável. Sabe por quê, gente? Porque dinheiro a gente recupera. Perdeu um dinheiro, tomou um tombo de alguém puxou seu tapete, você fez um investimento errado, você corre atrás, 1, 2, 3, 5 anos depois, não sei, você vai lá e recupera, fala, pô, graças a Deus me reergui. Uma reputação que você perdeu por uma escolha errada, uma decisão errada na vida, você recupera andando na linha depois, fazendo escolhas certas, tomando boas decisões. Trabalho você perde, lá na frente você encontra outro. Namorado, você perde, depois você encontra outro. A gente já viveu uma fase da vida que você diz, nunca mais. Quem já foi deixado aqui com 16, com 15 anos, eu já me largaram tanto nessa vida, gente. Quando eu era menino, eu disse, nunca mais eu vou amar alguém. É tudo conversa. 15, 16, 17 anos. Isso a gente recupera. Mas um filho, a gente não recupera. Você vai ver, por exemplo, Jó, quando lhe é restituído tudo, ele tem o dobro dos seus bens, ele tem o dobro de tudo. Dobro das terras, dobro da sua... enfim... Mas os filhos não, ele tinha perdido 10 filhos. E a Bíblia diz que ele tem 10 filhos. Ele não tem 20 filhos. Porque um filho não se substitui. É uma perda irreparável. Sabe, eu quero abrir um parênteses aqui, porque a gente está vivendo uma fase da humanidade onde as pessoas estão sofrendo porque elas estão perdendo curtidas no Instagram. Eu uma vez peguei uma pessoa discutindo com outra, mas também ela quer que a gente curta as coisas delas, mas ela também não curte as coisas da gente. Tem gente sofrendo porque não fez uma viagem internacional no fim do ano, só deu para ir para um resort, um negócio assim. Sofreu porque não trocou de carro. Sofreu porque recebeu algumas críticas. Essa mulher perdeu seu filho. Em terceiro e último lugar, é bom entender que esse filho era único. Único filho. Você vai olhar para o texto e você vai descobrir isso. A coisa mais comum antigamente, você vai conversar com os mais velhos aqui, você vê uma mãe de muitos filhos perder um filho. Até ontem eu descobri que a mãe do meu pai perdeu uma irmã com 6 anos de idade. Eu não sabia disso. Minha avó está aqui, tem 9 filhos, perdeu um. Quando tinha 1 ano e meio, 2 de sarampo, ficou doente, morreu. Agora, você perder um filho e continuar com 9 é uma coisa, você perder um filho e ficar sem nada é outra coisa completamente diferente. Porque para uma viúva, entenda o que eu estou dizendo, para uma viúva, naquela época, perder um filho, sabe o que significava? Um filho único. Significava perder seu futuro. A única forma de subsistência, de sustento, viria de um homem, e era o seu filho. Mas aquela mulher perde
o seu futuro. As maiores perdas da nossa vida não são aquelas que afetam o nosso passado, as nossas lembranças. São difíceis também, mas as maiores perdas é aquelas que afetam o nosso futuro. Você olha para frente e diz, como é que eu vou continuar sem isso? Como é que eu vou seguir em frente? Como é que eu vou me sustentar sem isso? É exatamente isso que essa mulher perde. Até que Jesus aparece. Eu gosto desse texto porque em inúmeros milagres da Bíblia você vai ver pessoas indo atrás de Jesus, não é? É Bartimeu gritando e clamando, é a mulher do fluxo de sangue vencendo a multidão e tocando na orla de Jesus. São milagres onde as pessoas fazem... Não, essa mulher estava seguindo o fluxo natural da morte, no caso. Que não havia o que ela poderia fazer. Mas a Bíblia diz que Jesus aparece, interrompe e cancela aquele funeral. Talvez você chegou aqui hoje pronto para enterrar algumas coisas nesse final de ano, achando que nunca mais você vai vivê-las. Talvez alguns resolveram enterrar sua alegria, sua felicidade, sua vida amorosa. Serão, eu vou ter que lidar com isso, e vou ter que viver sozinho, sozinha, para o resto da vida, porque eu nunca vou ser feliz no amor, meu casamento acabou, minha relação acabou, eu vou ter que aprender a viver com essa doença. Mas Jesus te trouxe aqui hoje para parar esse funeral. Existem 3 coisas que a gente precisa entender quando as tragédias nos alcançam. Primeira delas, Jesus está nos vendo. Você pode repetir isso comigo? Diga, Jesus está me vendo. Olha o que o verso de número 13 diz, a primeira frase, vendo-a. Gente, se tem uma coisa dolorida, quando você está vivendo uma tragédia, um tempo difícil, e lembre que eu não estou falando de falta de curtida no Instagram, estou falando de acidentes da vida. Se tem uma coisa difícil, é a sensação de que nós estamos só. É a sensação de que ninguém está nem aí para a gente. É a sensação de que nem o próprio Deus está aí para a gente. Que Ele está, pelo contrário, indiferente a nós. Mas Davi disse, ainda que meu pai e minha mãe me desamparem, o Senhor me acolherá. Quer dizer para você que você está sendo contemplado por Deus. Deus está te vendo. Sabe de uma das coisas que me segurou firme no pior momento da minha vida, naquela internação, 36 dias, era saber que Deus estava olhando para mim. Deus não estava indiferente à situação que eu estava vivendo. Deus vê as suas lágrimas, Deus conhece a sua dor, Deus sabe o que você passa. Jesus está olhando para você. No meio de centenas de pessoas, Ele te trata com individualidade. Ele sabe seus dramas, seus medos, Ele sabe aquilo que te aflige, Ele sabe aquilo que te perturba, Ele sabe o que tem roubado o seu sono, porque, gente, nós somos... Eu não sei você, mas eu nunca fiz curso de teatro, mas eu acho que eu sou um bom ator. Muitas vezes eu estava mal, eu fiz cara de bem. Você já fez ou não? Você engoliu o choro e alguém perguntou, e aí, como é que você está? Uma bênção. Por dentro você está quebrado. Como é que está? Tudo bem. Por dentro você está moído. Passou a noite em claro, sem saber como é que vai ser. Ninguém sabe, ninguém vê, mas Deus vê. Deus conhece. Que bênção sabermos que o nosso Deus nos vê, nos enxerga. Nunca se esqueça disso. Jesus está olhando para você. Jesus está olhando para você. Segundo lugar, Jesus se compadece de você.
Olha só o versículo 13 ainda. Vendo-a, o Senhor se compadeceu dela. O que é compadecer? Compaixão é se envolver, é sentir a dor do outro. Compaixão é isso. Porque tem muita gente que talvez sabe o que você está passando, mas é indiferente. Já te viu, foi informado, foi informada, mas para a pessoa é tranquilo. Muita gente às vezes me pergunta, né? Pô, Aquiles, o que é que mudou de tudo que você passou? Eu não consegui ainda sistematizar tudo, né? 4 lições, não. Mas se tem uma coisa que mudou, eu sempre que alguém falava de doença, fulano está doente, falava, que coisa, não, vamos orar. Agora, quando alguém me fala que alguém está doente, alguém está mal, parece que eu sinto a dor em mim de novo. Isso é compaixão. Você sente, porque você experimentou aquilo lá. Você vai olhar na Bíblia, em especial nessa época aqui onde Jesus veio, os gregos dominavam culturalmente. E os gregos tinham muitos deuses que eram poderosos, mas tinham uma característica, eles eram apáticos. Sabe o que é apático? Sem paixão, sem empatia, sem relação. Eles não se envolviam. Eu sou poderoso, você obedece às minhas ordens e acabou. Não, nós temos um Deus que se envolve conosco. Jesus se compadece. Jesus é tão amoroso que quando um de seus melhores amigos está doente e morre, Lázaro, a Bíblia diz que ele chorou. Mas tem uma terceira e última lição no que a nossa tragédia e as nossas dificuldades geram em Deus, geram em Jesus, é que quando a gente está mal, Jesus tem condições de trazer vida onde a morte já se instalou. Eu vou repetir, Jesus tem condições e poder de trazer vida aonde a morte já se instalou. É bom saber disso, né, gente? Porque, olha, é bom ter alguém que nos vê, é bom ter alguém que se compadece. A melhor de tudo é ter alguém que pode nos tirar do buraco, né? Legal você ter um ombro para chorar. Legal você ter alguém para bater na sua costa e dizer, vai dar tudo certo. Quantos de nós já vivemos situações, de repente você vive um drama financeiro terrível. É bom ter um amigo que diz, cara, você serve ao Deus Todo-Poderoso, a Jeová Jiré, e tal, você vem aqui, me ouve pregar, e tal, o Senhor é teu pastor, nada te faltará. É gostoso isso, né? Você ouve, você fala amém, mas se junto com isso eu assinar um cheque e botar no seu bolso. Melhor ainda, né? Sabe, e Deus é aquele que não só nos vê, não só se compadece, mas é aquele que tem cura para a enfermidade, é aquele que tem provisão para a necessidade, é aquele que tem a chave de Davi que abre porta e ninguém pode fechar, é aquele que pode mudar o quadro da nossa história. Poxa, sabe, no hospital lá eu tive tantas pessoas que me apoiaram, tive minha esposa do meu lado todos os dias, irmãos da igreja que mandavam mensagens, centenas de mensagens, estou orando por você, vai dar tudo certo. Pô, como era bom! Mas só Deus pôde me levantar daquele lugar. Só Deus. Só Deus. Eu quero dizer para você que Deus é poderoso para te levantar da onde você está. Deus é poderoso, Ele não só se compadece, mas é aquele que vai atrás de nós. Eu me lembro que uma vez um amigo estava vivendo um drama financeiro na sua empresa, ele pediu, pô, Aquiles, vai lá orar. E eu fui.
Eu falei, eu não vou um dia só, eu vou todos os dias essa semana, antes de você abrir, e vou com o óleo, nós vai orar e vai ungir, vai mandar esses capetas, esse tranca-rua embora. Eu estava com a tocha. Daí eu fui, oramos, piorou. Eu falei, meu Deus do céu, sabe, quanto mais eu rezo, mais assombração aparece, né? Cara, e a gente orando, eu falei, cara, mas pô, não é possível, cara, tem que dar certo. E ele estava com uma dívida na época, estava sem fluxo de caixa. Bom, até que chegou uma semana, ele falou para mim, cara, se essa semana um milagre não acontecer, segunda-feira eu não abro. Eu tinha uma loja de roupa. Aí eu falei, amém, vamos continuar acreditando. Eu não tenho o que você precisa, né? Mas vamos orar. Orei. Bom, não aconteceu milagre, coisíssima nenhuma. No sábado, era comércio, ficou até as 2. Ele era como uma galeria. E ele saiu para comprar aqueles papéis pardo para fechar. Sabe loja de shopping quando fecha, né? De galeria quando fecha. Ele saiu para comprar. Porque na segunda ele ia colocar lá e não ia mais abrir a loja. Bom, ele saiu, um amigo ligou para ele, falou, e aí, como é que você está? Ele falou, destruído, destruído e tal. E o amigo era bem íntimo, já sabia da situação. Ele falou, cara, vem para casa, vamos sair, vamos bater papo, espairecer a cabeça. Enfim, foi o que eles fizeram. Quando ele está chegando na casa dele, embora, naquele sábado, 10h30 da noite, ele está encostando o carro na garagem e para um carro atrás dele. Você sabe que quando a fase é ruim, gente? Você fala, bom, ele pensou, só me falta essa agora. O carro não está quitado, mas pelo menos eu estou andando com ele. Tem umas parcelas atrasadas, mas pelo menos ele está levando eu para cima e para baixo. Será que eu vou perder o carro agora? Sem seguro, sem... Saiu um cara do carro de trás com um envelope enorme na mão. Eu não estou falando de uma história que aconteceu lá nos Estados Unidos, na Inglaterra, e alguém contou para mim. Eu vi isso com os meus olhos. O cara chegou para ele e falou, olha, não me faça perguntas. Deus mandou te entregar isso aqui, é para sua empresa. Esse cara, na segunda-feira, ele foi no meu escritório. Eu era pastor em Rio Claro na época, nós chamamos tesoureiro junto. Porque ele foi levar R$3.000 de dízimo na igreja. Tinha 30 pau dentro do envelope. Foi tudo que ele precisava naquele momento. Para ter um respiro e continuar. Aí você diz, Aquiles, foi um anjo? Eu acho que não. Talvez foi um amigo dele que tinha condição e sabia. Eu não sei. De qualquer forma, foi um milagre. Ou será que tem alguém assim distribuindo R$30.000 assim para os outros? Se tiver... Deus é aquele que pode mudar a nossa história. Deus é aquele que pode intervir. O velório estava pronto. Os papéis estavam comprados para fechar. Tudo estava preparado. Mas Deus diz, não chegou a hora. Eu quero terminar dizendo o que é que Jesus pediu para aquela mulher. Porque eu poderia gastar horas aqui falando sobre inúmeras intervenções sobrenaturais de Deus na minha vida física, na minha saúde, no meu casamento, no meu ministério, situações econômicas, situações em que eu achei que não ia mais para frente, não ia mais dar certo. Mas Jesus chegou para essa mulher e só pediu uma coisa, só uma. E talvez você olhando friamente para o texto, você vai achar um absurdo que Jesus pede para ela.
Mas Jesus disse para ela no verso de número 13, para aquela mãe que estava indo enterrar o seu filho, Jesus disse: não chores. Se tem um momento em que a gente precisa ter sabedoria, gente, é no velório, não é não? E é um momento onde as pessoas têm menos sabedoria. Eu vou em muito velório por causa do ministério e tal. E eu já ouvi uma tanta bobagem num velório. Tanta. Sabe? Alguém teve um acidente de carro. A pessoa, tem que aceitar a vontade de Deus. Veio um cara dirigindo alcoólatra e alcoolizado e bateu no carro. E a pessoa dizendo, tipo, foi Deus que matou seu filho, entendeu? A pessoa, não, em velório você ouve de tudo. Não, como essa aqui, por exemplo. Não chores. Porque só uma pessoa pode dizer isso. Quem tem a solução. Só uma pessoa pode dizer, não chores num funeral. Aquele que pode mudar a história. E hoje a palavra que eu quero deixar para você, se você não lembrar de nada do que eu disse até aqui, só por favor, guarde isso. Mude a sua postura. Você pode dizer isso para alguém que está do seu lado? Diga, mude a sua postura. É a única coisa que Jesus pede para ela. Por quê? Porque Jesus já tinha em mente o que ia fazer. Deus pode pedir para você parar de chorar, porque Ele sabe que um tempo de alegria está ali na frente. O menino vai se levantar. Mas muitas vezes, e é isso que é andar pela fé, gente. É mudar nossa postura, é mudar nossa atitude, é mudar o nosso comportamento, é começar a celebrar antes do apito final. Mas muitas vezes a gente está esperando o apito final para a gente começar a celebrar. Com Deus, antes de começar a partida, a gente já precisa entender que somos mais que vencedores. Antes de começar. É por isso que o Senhor chega para Josué e diz, Josué, antes das muralhas caírem, eu entreguei Jericó nas tuas mãos. Em outras palavras, Deus estava dizendo para ele, a sua vitória está garantida. Eu quero dizer para você, em nome de Jesus, já começar a celebrar. Já começar a comprar uma caixa de rojão. Já comprar o voucher do restaurante que você gosta para celebrar. Já começar, eu contei aqui a experiência, gente, eu estava com uma viagem marcada. Em nenhum momento a gente desmarcou a viagem. Em nenhum momento a gente conversou de, então não vai dar, vamos. Não. Ficou de pé. Sabe por quê? Porque existia uma certeza. Isso é passageiro. Isso vai acabar. Você tem que entender, em nome de Jesus, isso que você está vivendo é passageiro. Vai acabar. Deus vai interromper esse funeral. Vai trazer vida onde a morte chegou. Mas mude sua postura. Erga sua cabeça. Erga sua cabeça. Firme seus pés. Para de andar cabisbaixo. Sabe por quê? Porque um tempo de bênção está à sua frente. Reaja. O texto termina com algo lindo. Verso 17 diz, esta notícia a respeito dele divulgou-se por toda a Judéia e por toda a circunvizinhança. Você será um testemunho vivo do que Deus pode fazer. Você, a sua vida, a sua história, o que Deus realizou na sua vida, o que Deus realizou na sua casa, isso vai servir de testemunho para que o nome dele seja glorificado em nome de Jesus. Hoje você não entende, hoje você acha um absurdo, mas os planos de Deus são maiores do que os nossos. O nosso Deus é aquele que cancela funerais. Ele vai nos dar óleo de alegria
em lugar de cinza. Ele vai nos dar dupla honra em lugar da nossa vergonha. Eu não sei que área, eu não sei que situação da sua vida você já estava com a vala toda cavada. Talvez você venha há meses abrindo essa vala. Eu preciso acabar com isso. Eu preciso. Mas Deus trouxe você aqui hoje para dizer, essa noite não é uma noite de morte, essa é uma noite de ressurreição. Fica de pé, nós vamos orar.